Graça e paz a todos. E hoje com vocês, Joana Dark. E esse mês nós estamos falando um pouco do livro de Atos. O seu tema é Vivendo a Continuidade de Atos. E nós temos aprendido muito com as irmãs, né? E ainda temos muito mais ainda para aprender. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre o versículo 9 de Atos. Esse capítulo ele fala sobre a conversão de Saulo. E quando não conhecemos quem era Saulo, muitas vezes julgamos suas atitudes, mas vamos conhecer um pouco e entender o porquê ele agia da forma que ele agia com os cristãos e toda a sua perseguição. Saulo, ele era judeu da cidade de Tarso. Teve uma educação privilegiada, estudou em Jerusalém com professores de teologia, um dos maiores e mais famoso professor judeu de teologia, Gamaliel. Ele tinha o apoio dos sacerdotes e por isso ele jogou muitos cristãos na prisão. E ele se tornou muito famoso por ser um grande perseguidor dos cristãos. Ele dedicava rigorosamente a sua religião e do seu povo. Foi educado uma tradição, a lei que o judaísmo conservava fanaticamente. Ele tinha como missão combater o cristianismo por considerar essa religião uma traição ao judaísmo. Perseguia os seguidores de Cristo por eles terem abandonado a lei para seguir Jesus. E os cristãos pregavam e diziam que havia ressuscitado dos mortos. Então, seu coração estava cheio de amargura e de agressividade contra os cristãos. Não porque ele fosse um homem mau, mas porque ele era fiel às tradições às quais havia sido formado. Era pelo amor de Deus que ele perseguia os inovadores da fé. Sentia ameaçado por eles. Então, nós estaremos destacando alguns versículos. E eu gostaria que vocês pudessem abrir as Bíblias no livro de Atos, no capítulo 9. Vamos estar lendo alguns versículos. Então, no início diz assim, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem te persegues. Então, como vimos no início, Saulo respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. E ele pedindo cartas para levar preso homens, mulheres, aqueles que encontrassem seu caminho. Mas indo a Damasco, uma luz do céu brilhou e uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, Saulo teve, podemos assim dizer, uma conversa com Jesus. E ele instruiu o que Saulo deveria fazer. Nos versículos 6, 7, 8 e 9, nós podemos conhecer mais um pouco do que aconteceu com Saulo. Então, eu posso perceber algo no versículo 4, que diz: Saulo caindo por terra,
ouviu a voz de Jesus, onde eu posso ver que todo mal que se levanta contra o nome do Senhor cairá por terra, que até pode prevalecer por um tempo, mas não para sempre, porque na hora certa Deus se revela e faz cair por terra toda investida que vem contra o Senhor. Mas Deus é rico em misericórdia para com aqueles que têm uma visão distorcida quanto ao Evangelho. Deus ainda apareceu numa visão a Ananias, lá no versículo 10. Então Deus lhe deu ordens para ir ao encontro de Saulo, 10 e 11, pois ele estaria orando. Eu posso imaginar tudo o que se passou na mente de Saulo. Depois de ter ouvido a voz do Senhor, pois quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não somos mais o mesmo. Eu vejo a busca dele na oração durante esses 3 dias que ele passou sem enxergar. Ele não comeu e nem bebeu, mas eu acredito que ele teve todo esse tempo para buscar a Cristo em oração. Eu posso imaginar que ele conversou muito e reconheceu suas falhas, reconheceu que ele estava obedecendo a Deus de forma errada. Assim como Saulo, muitos ainda nos dias de hoje, servindo a Deus de forma errada, agindo, adorando e também perseguindo de forma errada. Mas Ananias questiona a Deus, lá no versículo 13. Senhor, temos ouvido muito a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos? No versículo 15 diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. No 16, eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, irmãs, nós muitas vezes impedimos as pessoas de serem salvas por causa das suas atitudes, assim como ele viveu, né? Assim como Saulo viveu. Hoje ainda existem pessoas que acreditamos nunca mudar. Acreditamos que aquelas o Senhor não quer. Então, essas pessoas nós podemos ver. Deus quer transformar o mal em bom. Trazer essas pessoas para o Evangelho. E só o Evangelho de Jesus é que pode transformar essas pessoas. Então, nós muitas vezes deixamos de falar também a essas pessoas que agem de forma tal. E lá no versículo 17 diz que Ananias fez como o Senhor ordenou, impondo as mãos, ele recuperou a visão e foi cheio do Espírito Santo. Seus olhos caíram como que escamas. Essas escamas simbolizam a cegueira espiritual. Muitas vezes não enxergamos os erros, os pecados e permanecemos errando. No versículo 19, diz que depois ele se alimentou, sentiu fortalecido. Então, irmãos, esse é o poder de Deus em nossas vidas. Quando abrimos nossos olhos, quando ouvimos a voz do Senhor, quando obedecemos. Logo pregava Saulo nas sinagogas. E eu convido vocês a concluir o restante do capítulo 9. Eu sei que muitos de nós já conhecemos, mas a palavra do Senhor, ela se renova cada manhã. Então nós lemos hoje, nós entendemos algo, Deus nos revela de forma diferente. Se nós lermos novamente no dia seguinte, a mesma palavra, Deus irá falar
conosco de outra forma. Então, eu gostaria que vocês pudessem assim concluir e vamos orar nesse momento para que Deus assim nos ensine mais a sua palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus soberano, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós ouvimos a tua voz. Obrigado, Deus, porque nós permitimos, Senhor, que essas escamas fossem retiradas dos nossos olhos, Deus. Senhor, mas assim como nós já passamos por isso, muitas pessoas ainda estão vivendo, ainda estão perseguindo os cristãos, ainda estão adorando a Deus de forma errada, ainda está buscando a Deus de forma errada, mas muitas vezes porque ainda não ouviu a tua voz e muitas vezes porque ainda não te conhecem. Sei que muitas pessoas também não querem te ouvir. Muitas vezes as pessoas não querem abrir os olhos para a verdade, Senhor, porque é mais cômodo viver como estão vivendo, Senhor. Mas nós te pedimos misericórdia, Senhor, dessas pessoas e que elas possam, Deus, se permitir que o Senhor abra seus olhos e que o Senhor possa assim falar diretamente, assim como falou com Saulo, para que eles possam cair em si, Senhor. Oh, Deus amado. Senhor, cuida da humanidade, Pai, daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que ainda precisam se converter, Senhor. Como fala o tema, vivendo a continuação de Atos. Então, ali quando Saulo se converteu, hoje pessoas também precisam se converter, Senhor. Então, nós te pedimos que haja conversão, Senhor, na vida daquelas pessoas que já ouviram falar de Ti, Senhor, que aquela semente que já foi plantada possa fazer morada e ela possa ser germinada, Senhor, e eles possam, assim, correr para os Teus pés, ó Pai, reconhecendo que são pecadores, reconhecendo que precisam de Ti, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela Tua palavra que se renova. Muito obrigada por cada pessoa que está ouvindo nesse momento. Que essa palavra possa fazer morada nos seus corações. Em nome de Jesus. Amém.